Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu mais uma vez o Dr. Lucas, no capítulo de número 14, e o versículo de número 7 diz assim a palavra de Deus. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhia os primeiros assentos, dizendo-lhe: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assente no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja outro convidado, mais digno de que tu, e vindo te convidou a ti, te diga: dá lugar a este, e então com vergonha tenhas que tomar o derradeiro lugar. Quem estuda a Bíblia Sagrada, principalmente os Evangelhos de Jesus Cristo, quem estuda as cartas paulinas, você vê que a postura dessa pessoa é diferente. Nós temos aqui no Sul uma linguagem, que é muito frequente a gente ver, olha, a pessoa pagou um mico, porque a pessoa entrou, se colocou num lugar que não era para ele, era outra pessoa, era para estar ali, ele chegou ali como um intruso e se sentou naquele lugar. A Bíblia diz que Jesus está aqui num dia de sábado, na casa de um dos principais dos fariseus. A Bíblia não menciona o nome desse principal dos fariseus, mas ele era uma pessoa importante da época para a religião dos fariseus ali no judaísmo. E esse moço convidou Jesus. Jesus foi então para aquela festa, para aquela ceia que aquele moço preparou. E Jesus começou a observar as pessoas procurando os melhores lugares, os melhores assentos, para ser visto por todo mundo, Queria ser o centro das atenções. A gente vê muito aí fora, a mídia constantemente ela fala de alguém que roubou a cena, Quer dizer, ele não era a pessoa que era para estar ali em destaque e acaba assumindo a postura de outro, ele rouba a cena. Então aqui a gente observa que Jesus está naquela casa, ali naquela festa, naquela ceia, e de repente tinha um moço ali que ele era hidrópico, hidrópico é que é hidropisia, Trata-se de uma hidropisia, ou seja, é um líquido que fica nos músculos, na pessoa e acaba criando um inchaço na pessoa. E esse moço foi no dia de sábado para ser curado por Jesus. E Jesus perguntou aos fariseus, a doutora da lei, é lícito curar no sábado ou não? A Bíblia diz que nenhum deles responderam nada. Jesus então curou aquele moço e aquele moço foi embora. Jesus começou a observar, mais uma vez, eu repito, a forma como as pessoas sentavam, querendo ser o centro das atenção na casa daquele líder religioso. Mas a Bíblia diz, olha, quando tu fores convidado a uma boda, a uma festa, não procuras os primeiros lugares, para os lugares mais simples, para que aconteça que o homem que te convidou, ele tenha um convidado de mais honra, e diga a você, olha, levanta daí, dá esse lugar, porque eu tenho alguém mais importante para este lugar. Para que não aconteça que você se envergonhe, você passe por vergonha, constrangimento, A gente vê muito esta linguagem hoje chamada constrangimento. Jesus agora continua. Jesus continua falando aqui, ele diz, olha, quando tu deres um banquete, tu deres uma festa, não convida os teus parentes ricos, não convida os teus amigos ricos, não convida os teus vizinhos ricos, mas convida os pobres, os cegos e os aleijados. Você imagina comigo, você tem uma filha que vai completar 15 anos daqui a alguns dias, aí você diz, olha, minha filha, eu vou fazer a tua festa, já está tudo certo, já estou com valores aqui, nós vamos alugar um salão, vamos fazer uma festa para você, você merece, você foi uma boa filha, vamos fazer uma festa para você. Só que os convidados, quem vai convidar sou eu, tá, minha filha? Eu, a sua mãe, nós já conversamos e vamos convidar. Essa menina já vai ficar com o pé atrás, Mas ela vai, talvez uma menina obediente vai concordar com a ideia. Só que de repente ela abre o salão lá, são pessoas dessa qualidade que Jesus disse aqui. Os cegos, os mancos, os pobres e os aleijados. Essa menina certamente arriscar ter até um infarto, Eu sempre digo que se a salvação dependesse desse texto sagrado, o céu ia estar vazio, porque ninguém numa festa, num casamento vai convidar. Essas pessoas aqui, para Deus, têm o mesmo prestígio que eu. Essas pessoas que Jesus falou aqui, pobres, cegos, os aleijados, têm o mesmo valor para Deus, têm o mesmo prestígio para Deus que eu. A alma deles diante de Deus tem o mesmo peso. Nós, seres humanos, que olhamos para a estética, olhamos para o corpo, não procuramos ver que ali tem um ser humano, tem alguém que foi feito também. A imagem e a semelhança de Deus, às vezes tratamos com indiferença pela sua deformidade, só que Deus não, Deus nos ama da forma que nós somos. A única coisa que Deus reprova em nós é quando nós transgredimos a lei dele, quando nós cometemos o erro, o pecado, aí Deus certamente reprova, ele não aprova de maneira nenhuma. Mas a gente observa aqui, voltando a este texto, que Jesus está dizendo, porque Jesus começou a observar as pessoas escolhendo os melhores lugares para ser o centro da atenção. Eu vejo muito isso nas festas, às vezes nos eventos, às vezes a gente vai pregar em evento aí o pastor fulano de tal, o fulano de tal, o cantor tal, não sou contra nada disso, eu vivo numa igreja que funciona assim, nós temos que dar honra a quem tem honra, mas a gente vê que muitas vezes há um excesso disso aí, Deus não se agrada disso.
Quem tem que ser o centro das atenções no culto é Deus, é Cristo. É o nome de Jesus que tem que ser glorificado. Muitas vezes nós, na nossa arrogância, achando que somos melhor que alguém, né, a gente olha as pessoas de cima para baixo. Deus nos olha diferente, Deus nos olha com um olhar de amor, né? A Bíblia diz que com amor eterno nos amou o Senhor. E Jesus agora, ele reprova a atitude dos fariseus e Jesus agora estimula eles, né? Olha, por que você tem que convidar essas pessoas? Porque ele não tem como recompensar você. Se você convidar uma pessoa pobre, um mendigo, uma pessoa indigente aí, ele não tem como ressarcir você. Mas você convida alguém o quê? Que é bem colocado, para que também possa levar um bom presente, levar algo importante para você, né? Não há nenhum erro em você ganhar um presente, você selecionar as pessoas que você vai ter na sua festa, no seu aniversário, né, no seu casamento, no seu noivado. Não é isso que a Bíblia está dizendo que você tem que ser contrário, não. A Bíblia aqui ela está sendo enfática. Mas Jesus dá uma dica importante. Por quê? Porque Jesus aqui começa a levar você a uma outra dimensão. Jesus está trazendo uma mensagem em que os doutores da lei na época, os fariseus, eles não conseguiam entender os ensinos de Cristo. Até hoje muitas pessoas lêem os evangelhos, mas não conseguem entender os evangelhos. A gente observa aquele eunuco quando estava vindo ali, Filipe se aproximou dele, porque o anjo do Senhor disse, olha Filipe, desce ali a Azoto, a região de Gaza que está deserto. E Filipe desceu, obedecendo a voz do Senhor. Está lá em Atos capítulo número 8, quando o evangelho foi pregado ali em Samaria, e o nosso irmão Filipe, ele desceu ali, e ali ele encontrou um homem que era tipo da rainha de Candace. Ele estava vindo da festa, né? E vinha lendo o livro do profeta Isaías, capítulo número 53, na época em forma de rolo, pergaminho, e ele vinha lendo ali. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor disse a Filipe, aproxima-te. E quando Filipe se aproximou, Filipe disse, entendes tu que lê? Ele disse, como eu poderia entender se alguém não me explicar? Então a Bíblia, muitas pessoas lêem, mas não entendem. Porque o segredo de entender a Bíblia é a tua motivação. O que leva você a ler a Bíblia? Conhecer melhor Deus, saber melhor Deus, se aproximar mais de Deus, saber quais são os propósitos de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que a vontade de Deus não é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí, voltando aqui para essa parábola, a gente observa que Jesus agora, ele começa a dar uma chacoalhada nos seus compatriotas ali. Olha, quando tu convidares alguém para uma festa, e Jesus deu ali o perfil das pessoas que tinham que ser convidadas, né? Ali a gente observa que muitas vezes as pessoas ficavam chateadas com Cristo, a forma como ele agia. Muitas vezes nós somos criticados pela forma que somos. Eu congreguei com um pastor certa feita, que quando ele olhava para aquelas pessoas simples, pessoas que nem eu assim, sem condições financeiras, ele chamava de irmãzinha, irmãozinho, né? Quando ele falava essa linguagem eu já ria por dentro, porque eu sabia o que estava se referindo. Ele não queria chamar a pessoa de pobre, de simples, ele chamava de irmãzinha. Deus, diante de Deus não existe essa linguagem. Deus nos ama de uma forma toda especial. O homem nos olha com um olhar diferente, com um olhar humano, mas Deus nos olha de maneira especial. E aqui Jesus disse, tu convida os cegos, os mancos, convida os aleijados. Porque ele não tem como te recompensar. E a tua recompensa será no porvir. Jesus está querendo levar eles a uma outra dimensão, a uma eternidade. Aqui a gente observa que aconteceu esse fato num dia de sábado. Esse moço procurou a Jesus. Nós temos muitas pessoas aí que muitas vezes nos indagam sobre a questão do sábado. Eu não vou entrar em detalhe sobre a questão do sábado, porque o meu tema aqui, o foco desta mensagem é Cristo. Jesus veio aqui salvar as pessoas, salvar os pecadores. Morreu naquela cruz do Calvário para que eu tivesse esse direito de estar aqui nesse momento pregando este evangelho. Jesus morreu na cruz do Calvário para dar direito a você, meu amigo, a ter uma eternidade garantida, um futuro seguro, né? Então nós olhamos para este texto aqui, havia uma festa, havia um banquete. Aquele fariseu havia selecionado os amigos dele. Jesus começou a observar, porque Jesus ele era um observador. Só que a observação de Jesus é diferente da observação do ser humano. Nós, quando olhamos numa casa, chegamos a ver numa igreja, alguém vai pregar, aí as pessoas, não sei que as pessoas são bacharel em teologia, são poliglotas, né? Falam várias línguas. Então essas pessoas muitas vezes, eles vão ali não para ouvir o que Deus quer falar com ele, mas para avaliar aquele pregador, a mensagem dele, se que realmente aquela mensagem, ela seguiu todas as normas da homilética, da hermenêutica. Então existe esta preocupação. Aí eles ficam observando aonde a pessoa errou, aonde a pessoa cometeu um deslize. A observação de Cristo ela era totalmente diferente. Sempre que Jesus observava alguma coisa, era para dar uma lição de vida para as pessoas. A gente observa que Jesus está ali junto do tesouro e as pessoas trazendo as suas ofertas e depositando ali as suas ofertas. E a Bíblia diz que Jesus estava ali junto, observando, né? O objetivo ali não era criticar,
quem dá muito, quem dá pouco, não. Mas era para deixar uma lição para os discípulos, deixar uma lição para mim, deixar uma lição para você, meu amigo. E Jesus pegando então aquela moeda daquela viúva pobre, ele disse, esta aqui foi a maior oferta, porque esta mulher deu tudo que tinha. Então, da sua pobreza, tudo que ela tinha, ela depositou. Então, o segredo não é quanto você dá, se é 1 milhão. Se você der 1 milhão para Deus e se você der R$1, a diferença é a mesma. Não faz diferença para Deus, né? O que vai fazer a diferença na vida é a motivação, o que levou você a trazer aquele valor. Aquelas pessoas faziam aquilo para se aparecer. Jesus, então, agora pega aquela moeda e chama a atenção dos discípulos. Esses ali, eles estavam dando do que estava sobejando. Esta mulher não, ela deu tudo o que tinha. Então, quando Jesus observava, o objetivo não era criticar as pessoas, mas era deixar uma lição de vida, assim como ele deixa uma lição de vida neste texto sagrado. E a gente transfere este texto sagrado para o lado espiritual, né? São pessoas que aceitam a Cristo. Quando a gente olha aqui este texto, os pobres, os cegos, os mancos, né, os aleijados, Jesus está se referindo no sentido espiritual, porque tem pessoas que você vê caminhando fisicamente, com 2 boas pernas, lindas pernas, pessoas caminhando, vendo normalmente, mas espiritualmente são pessoas cegas, não vê um palmo espiritualmente na sua frente, só vê derrota, só vê fracasso, então são pessoas cegas espiritual. Esta mensagem aqui ela é para o âmbito espiritual. Você observa que muitas pessoas estão vivas, caminhando aí, viva fisicamente, mas espiritualmente estão mortos. Paulo fala em Efésios capítulo 2, o versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos de pecado. Então a pessoa, antes de ter Cristo na sua vida, ele é vivo fisicamente, mas espiritualmente ele é um morto, porque ele não consegue seguir a Cristo, ele não consegue viver na luz. Prova disso que você vai num velório de uma pessoa que não é cristão, ali tem velas acesas, porque as pessoas creem que aquela vela vai trazer claridade. O servo de Deus não precisa disso. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Em São João 8:12 está escrito isso por Jesus. E ele disse, olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que ele veja vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Está lá em Mateus capítulo 5 e o versículo 16. Então, quando Jesus fala, os cegos, mancos, Jesus está falando no sentido espiritual. Tem muitas pessoas fisicamente bem, mais uma vez eu repito, mas espiritualmente são cegos, espiritualmente estão mancos, espiritualmente são aleijados, não conseguem caminhar em direção a Deus. Mas Jesus tem uma palavra para você. Assim como ele curou aquele moço hidrópico, ele quer curar você, a tua vida espiritual, curar dos teus pecados, das manias que você tem, essas manias que você durante longos anos adquiriu através da sua religião. Abandone essas manias, entregue a sua vida a Cristo, aceite a Cristo, aceite o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui uma receita básica, leia a Bíblia. Começa ali em Mateus, Marcos, Lucas e João, leia os Evangelhos, para que você possa entender. O Evangelho é algo revelado, qualquer pessoa entende. Se uma pessoa não sabe ler, mas se chama alguém para ler para ele, vai entender o Evangelho, porque o Evangelho é algo revelado, não tem mistério no Evangelho. Alguns mistérios aqui nessas parábolas que Jesus falou, mas alguma delas ele vai até decifrando. E parábola é muito antiga, porque o próprio salmista, há mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, no Salmo 78, e o verso 1, ele diz, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca, abrirei meus lábios em parábolas e publicarei enigma dos tempos antigos. Então Jesus veio justamente cumprindo esta profecia, falando por parábola. Então esses aleijados, esse cego, que a Bíblia está se referindo aqui, é no sentido espiritual. Meu amigo, talvez você fisicamente é uma pessoa saudável, mas falta ter encontro com Jesus. Jesus disse, não vos maravilheis, que vem a hora, e é agora em que os mortos ouvirão, e os que ouvirem viverão. É morto no sentido espiritual. Por isso, entregue a sua vida a Cristo. Santo de Israel, poderoso de Jacó, abençoe a vida deste senhor, desta senhora, a vida desse meu irmão. Pai, nos dá graça para sermos fiel a Ti todos os dias da nossa vida. É o meu pedido, é a minha oração. Em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus.